começar puxando vocês para falar sobre o Corinthians. Tem 3 jogos agora, são 2 jogos fora de casa, porque o Corinthians não era cabeça de chave, né? Vai ter que fechar em casa contra a Platense, mas agora enfrenta fora de casa os 2 últimos colocados do grupo. Corinthians e Platense são os 2 primeiros. Santa Fé e Peñarol vem na sequência. Uma vida relativamente tranquila do Corinthians, dá para se dizer nesse momento, né, Dudu? Olha, cara, esse joguinho com Santa Fé vai ser um joguinho um pouco mais difícil, eu acho, porque o Santa Fé ele conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Colombiano, ficou em 7º naquela fase do Apertura, vai para a semifinal, então vai chegar animado, né? São 2 jogos fora de casa, o Peñarol vai estar desesperado, fez um primeiro turno, né, dessa fase de grupos muito ruim, então pode até chegar eliminado a 5ª rodada, mas eu Aham. acredito que não, ainda vai ter aí uma sobrevida. E o fato de ter a briga pela 3ª vaga para ir para a Sul-Americana, isso também mantém o tempero, né? Mantém a coisa acesa até o fim. O que preocupa é isso, né? O Corinthians só vai ter mais um jogo em casa, que é contra o Platense, que ele foi lá, ganhou o primeiro jogo, mas tinha todo aquele componente emocional, né? Platense nunca tinha jogado uma partida de Estreia Libertadores, do aquela coisa Diniz. toda. Estreia do Diniz também, né? E aí, naquele caso, o Platense perdeu, mas depois ele ganhou os 2 jogos seguintes, inclusive ganhou do Peñarol lá no Campeão del Siglo. Então eu vejo o Platense num viés de alta. Mas para o Corinthians, se a gente imaginar o que se esperava para o Corinthians nessa Libertadores, está tudo acima, né? Tudo muito melhor. Houve essa derrota para o Mirassol na última rodada do Brasileiro. A situação no Brasileiro não é boa, mas o corintiano certamente está afim de mais uma dose de Libertadores, né? Quem viveu tudo aquilo em 2012, já se vão 14 anos, claro que quer viver aquilo de novo. Não vai ter mais o Pacaembu. Eu conheço gente, rapaz. Tinha um amigo meu, editor, o Pedro Tatu, ele não Sim. conseguiu comprar ingresso para o jogo. Eu lembro que ele foi se esconder num banheiro químico dentro do Pacaembu para esperar a hora do jogo. Ele passou mais de 20 horas dentro do banheiro químico até sair para poder ver aquele Corinthians e Boca Fantástico. épico. Então, pô, as histórias são magníficas, né? Todo corintiano que já seguiu o Corinthians na Libertadores, seja fazendo loucuras por aqui ou fazendo loucuras na estrada, é muito bom para a Libertadores também ter um Corinthians forte, porque motiva a galera corintiana, claro, mas motiva muito também quem é anticorintiano, porque Sim. aqui em São Paulo, onde eu vivo, é exatamente o que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Que quem não é Flamengo odeia o Flamengo, e aqui quem não é Corinthians odeia o Corinthians. Então é certeza de deixar todo mundo envolvido, todo mundo motivado. Muito legal esse começo de campanha do Corinthians. Não tem meio do caminho, não. Com o Corinthians é assim que funciona. Ó, Dudu e Rafa, eu acho que o Corinthians surpreende sim, mas na verdade ninguém sabia muito o que esperar do Corinthians, né? Para mim, não, o Corinthians é capaz de coisas muito boas, né? De atuações muito boas e outras já bem abaixo, né? Esse Corinthians é o Corinthians que foi campeão da Copa do Brasil, né? Já de forma surpreendente, sem o Diniz, né? E agora, uma coisa que ninguém pode deixar de falar é que o Diniz faz sonhar, né? Uhum. O Diniz monta times que normalmente são capazes de vencer potências mais fortes, né? E, ao mesmo tempo, o Diniz é capaz também do Do pior, outro né? Do lado, melhor e do isso. pior, né? Então, eu acho que o Corinthians começou a sonhar. E os bons resultados vão fazer com que o Corinthians foque um pouco mais nesse torneio, na Libertadores, que parecia um sonho bem distante, né? E destaca uma coisinha só, porque a conversa que teve no começo da temporada, até que a diretoria queria que o Corinthians focasse bastante na Copa Libertadores, por ver o rival o Palmeiras bater na trave num 4º título, é o dos grandes de São Paulo quem menos tem, né? Tem uma e todos os outros têm 3 Libertadores, e por entender que um torneio de Copa, numa dessa, né, como foi a Copa do Brasil, você tem às uma vezes chance, consegue, né? né? Tem uma chance. Uma coisa que eu acho que é muito boa para o Corinthians nesses 9 pontos que conquistou
é que o Corinthians vai poder, depende de muito pouco nesses 3 jogos finais, e vai poder poupar, tá? Porque a situação do Corinthians é a inversa no Campeonato Brasileiro, né? E no meio dessa maratona, essa maratona está castigando todo mundo de jogos, né? Está castigando o Palmeiras, está castigando o Flamengo, está castigando ainda mais o Fluminense. O Corinthians está lá embaixo e ter esses 9 pontos nesses 3 primeiros jogos vai dar essa capacidade de repente, se ganhar esse próximo jogo, poupar, começar a levar a Libertadores nessa fase, né? Com mais tranquilidade e conseguir uns pontos para ter uma situação mais tranquila no Brasileiro, né? Porque cá entre nós, o Diniz já sofreu um bocado de pressão ali, lutando contra o rebaixamento, e sabe bem como é que é, e vai ser sempre muito complicado para um time, para um clube como o Corinthians, né, passar por isso. Falta cerca de um mês, né, para parada para a Copa do Mundo. 4 jogos do Brasileirão, e eu acho importante, principalmente, não ir para essa parada na zona de rebaixamento. Um time como o Corinthians, como o Santos, esses times, né, os chamados grandes, se for passar o mês inteiro de Copa do Mundo, né, mais de um mês agora, na zona de rebaixamento, começa a trazer aqueles problemas. E o Diniz, a gente sabe que também ame ou odeia. Como o Dudu falou que o Corinthians é divisivo em opinião, o Diniz é a mesma coisa. Então, passou 7 jogos sem levar gol, aí perdeu aqui. Eu já ouvi gente falando assim, começou a derrocada, agora acabou. Eu falei, caramba, calma, gente. E aí, vamos aproveitar e ir pro outro lado, então, o Fluminense, porque o Fluminense tá em último lugar, lá no grupo C, né? Porque a gente olhava antes de começar a temporada, Independente Rivadavia, Bolívar, tá, tem altitude, mas é o Bolívar, e o Laguaira, dá para o Fluminense avançar sem grandes problemas. E no fim, pelo contrário, está sendo um susto. O Fluminense, inclusive, foi derrotado pelo Rivadavia jogando em casa. Empatou com o Laguaira e perdeu para o Bolívar na altitude, como já era esperado. Como é que você vê essa crise no Fluminense, Massa? Olha, primeiro eu acho estranho estar falando em crise no Fluminense nessa altura, com o Fluminense em terceiro lugar no Brasileiro, né, contra Flamengo e Palmeiras, que obviamente são favoritos. Né? Mas eu acho que o Fluminense se cansou de errar num momento que não podia, sabe? Acumulou uma série de pequenos erros que viraram uma bola de neve. E tudo começou com o fatídico Fla-Flu, que aquele adiamento né, que deveria ter sido indolor, né? Mas não foi. Por quê? Primeiro porque acho que o Fluminense pensou no Flamengo, esqueceu que tinha o Rivadavia, né? E esqueceu que era o único jogo em casa que ia ter na Libertadores e que era nesses 3 primeiros, isso. E que ia ser muito importante, né? E esqueceu do torcedor, né? O Fluminense vinha numa onda muito boa no Maracanã como mandante, acho que estava invicto a 22 jogos, né? Criou-se um clima de animosidade e de pressão que foi uma crise fabricada, né? E completamente desnecessária, até desproporcional, mas torcedor é assim, cara. Não pode, né? Enfim, e mudou todo o planejamento. E quando perde para o Rivadavia, o planejamento todo dessa maratona de jogos começa a dar errado, né? Por quê? Porque o primeiro jogo, lá na Venezuela, um empate é considerado um resultado normal. Sim. A altitude, todo mundo sabia que a altitude é jogo para levar sub-20. Porque você pode perder com o Messi ou com... já vi Messi indo para a Bolívia perder de 6, né, 5. Então, na altitude não tem muito essa questão de a qualidade. Botar o titular, chega antes, chega depois. Às vezes o jogador não aguenta. Então, você tem que botar o que está melhor naquele período e não contar com esses pontos. O Fluminense levou força máxima, né? Poupou jogadores, entrou no Brasileiro nesse fim de semana com 3 zagueiros e poupando jogador, né? Nesse meio tempo ainda perdeu o Lúcio Acosta e o Martinelli, que são os 2 principais jogadores do Fluminense. Então tudo começou a dar errado ali, né? E esses pontos contra o Independente Rivadavia em casa vão fazer
é a diferença, né? Porque agora vai ter que buscar algum ponto fora Sim. que não era tão esperado. E é justamente né? contra o Rivadavia. É o único jogo que tem fora. Agora a É. volta tem o Bolívar e o Laguaira em casa. Vamos lá, E em não vai condições poder normais, falhar, né? tem que ganhar os 2 jogos, mas aí você só chega a 7, então tem Sim, que tirar um pontinho. Sem margem de erro, né? É. E ainda pensar que o Bolívar pode ganhar todos os jogos na altitude e não fazer mais nada. Isso. E pode avançar, né? Como é que você vê, Dudu? Cara, eu lembro daquela frase do Subeldia, né, que ele falou, pô, alguém que olhou o nosso grupo e disse que é fácil, não sabe nada de futebol, né? E eu sou um desses. Quando eu vi esse grupo, eu achei que ia ser uma teta pro Fluminense. Achei que o Fluminense fosse nadar de braçada. E não por desconhecimento, não, porque eu conhecia o Rivadavia, sabia que quem estava lá como craque do time era o Sebastián Villa, aquele colombiano que jogou durante muito tempo no Boca, só saiu de lá por causa de um episódio de violência doméstica, do contrário, estaria no Boca até hoje, é um baita atacante. E eles têm como referência no ataque o Alex Arce, que é um atacante paraguaio que se destacou jogando na LDU. Ele tinha sido artilheiro do Rivadavia quando o Rivadavia subiu, a LDU foi lá, pegou. E surpreendentemente, eu não entendi nada. Eu falei, pô, cara, você está na LDU, você vai voltar para o Rivadavia. Ele voltou para jogar Libertadores, o time está jogando muito, e o argentino é aquele monstro, né? São 2 grupos de 15, e na zona B, ou zona 2, como é chamado o grupo onde está o Rivadavia acabou em primeiro, cara, desses 15, deixando para trás River Plate, Racing, Rosário Central, todo mundo para trás. Então, esse jogo de Mendoza, nessa semana, é a final do Fluminense, né? O Fluminense já começa o mata-mata a partir da 4ª rodada. E vai ser um jogo complicadíssimo. E o que eu acho mais bacana, né, é ver um clube... Mendoza é uma região de vinhos espetaculares, né? O Malbec argentino é produzido lá, em sua maioria. E no último jogo do Independiente Rivadavia em casa, contra o Laguaira, a galera tá tão empolgada que o pessoal foi de carro para o estádio, não tinha vaga, eles foram parando onde dava. Resultado, a prefeitura de Mendoza saiu multando todo mundo. E no dia seguinte ao jogo, sabe o que o clube fez? Se você foi multado por ter vindo torcer, procure o nosso clube, nós vamos pagar a sua multa. Aí sim, parabéns. Você já tinha visto algo parecido? Eu nunca vi. Não, merece uma vaga só por isso. Só por isso. E outra coisa, teve derby de Mendoza esses dias, né? E o Independiente Rivadavia ganhou. O técnico é o Alfredo Berti. Ele era daquele meio-campo do News Old Boys, vice-campeão da Libertadores em 92, quando perdeu para o São Paulo do Telê. E acabou o jogo, sabe o que o Berti fez? Ele vai para casa dele a pé, cara, no meio do povão, entendeu? Não E tem ali carro blindado, não curioso, tem nada disso. Porque eu estava conversando com um amigo meu argentino, né, o grande Franco, e perguntando, olha, Mendonça, que tem, quais são os clubes mais tradicionais? E não tem, assim, muita força o futebol local, né? E o Rivadavia tá ali firme e forte na Argentina. Eu não esperava também que eles fossem manter, né? E nem os argentinos esperavam que eles fossem conseguir manter a boa fase, porque não é um clube gigante, não é um clube com uma grande torcida ou grande tradição, é aquele clube que normalmente está disputando coisas menores, né? E de repente tem esse crescimento. E o que acontece no futebol sul-americano em geral, né? E o argentino nesse momento principalmente já não tem mais o mesmo patamar financeiro que já teve. Você perde os seus principais jogadores, né? O sucesso acaba sendo sua ruína também, né? É muito comum isso. O time faz sucesso e sofre um desmanche. O Mirassol sofreu um pouco com isso agora. O Rivadavia parecia que ia acontecer isso. Era a minha impressão quando eu vi o grupo do Fluminense. Esse Rivadavia não vai chegar mais forte,
vai chegar mais fraco, né? E não, ele continuou vencendo. E a forma como venceu, né? Também, né? A forma como venceu no Maracanã, ali é um momento... Pro Rivadavia é histórico, né? Vencendo ali o Fluminense daquele jeito. Sim, e falar um pouquinho de características, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, mas o Rivadavia tem um time forte, né? Fisicamente. Normalmente esses times causam problemas para o estilo de jogo do Fluminense, né? Por exemplo, até no Rio de Janeiro contra o Vasco já ganhou jogos recentemente do Fluminense, ganhando na intensidade, né? Ganhando na força física. O Fluminense, só um detalhe, né? Tem esse um ponto, como disse o Dudu, que começa o mata-mata, tem esse um ponto. Então, se perder para o Rivadavia lá, só vai poder chegar a 7. E o Bolívar tem 4. E chega a 7, tem um jogo em casa para fazer na última rodada contra o Rivadavia. Provavelmente o Rivadavia, possivelmente, né, se vencer esse jogo já classificado, já tranquilo, na altitude, chegaria ao 7 também. Então, fica uma situação complicada para o Fluminense, porque já perdeu, inclusive, para o Bolívar lá, vai jogar em casa, precisaria ter aquela questão não só dos pontos, mas dos gols, tudo isso entraria na equação. É uma final, né? É uma final, como disse o Dudu, né? Um empate ainda acho que não descarta o Fluminense. Agora, uma derrota fica bem complicado. Derrota aqui, nossa senhora, que o Fluminense num planejamento... Oi, diga, Dudu. Eu tô igual o Calazans quando fazia o linha de passe. Trajano! Trajano! Ô, Rafa, queria destacar aqui, como essa semana não tem o Gol nas Américas, eu quero saudar o Fábio, cara, porque nós estamos falando de um recorde que durou 37 anos do Éver Almeida, um goleiro que nasceu no Uruguai, mas tem cidadania paraguaia, um ícone do Olímpia, ganhou a Libertadores em 79, voltou a ganhar em 90, 113 jogos de Libertadores, e o Fábio teve que jogar até os 45 para conseguir igualar essa marca. E esse jogo contra o Rivadavia, se tudo der certo e ele for a campo, vai se tornar isolado o jogador com mais partidas na história da Conmebol Libertadores. É muita coisa, viu?